Boa tarde. Chegamos ao capítulo 10 do livro O Cordeiro. Esse livro, o último capítulo, então, nós vamos ouvir sobre vivo para sempre. Então, o nosso Salvador, o Cordeiro, está vivo para sempre. Oi, Laura. Capítulo 9, nós ouvimos sobre o nosso Cordeiro perfeito. E hoje nós vamos ver esse Cordeiro que está vivo para sempre. Tudo bem aí? Hoje é o nosso último capítulo do livro O Cordeiro. Vamos ver se mais alguém vai entrar para a gente poder ouvir o último capítulo deste livro. Oi, oi, oi. Oi. Olá. Bem-vindos ao nosso último capítulo do livro. E se vai entrar mais alguém para a gente poder começar a leitura. Oi, Giovana, estava sumida, né? Muita tarefa da escola. Vamos esperar um pouquinho só, tá? Pra gente começar. 6 horas da noite ou 6 horas da manhã? Foi da noite, Foi agora, né? Ixi, perdeu até a da escola? Eita. Olá. Quem é a Priscila? Hoje nós vamos ouvir o último capítulo, tá bom? Então, o capítulo 10 tem por título Vivo para Sempre. Então, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus está vivo para sempre, né? Que nós aprendemos ontem sobre ele, né? Por ele ter morrido em nosso lugar, mesmo sem pecado, né? Ele tomou o nosso lugar. E hoje nós vamos ouvir sobre vivo para sempre. Priscila e Ana, beijinho da tia Karen. Oi, Karina e Lulu, estão aí? Ou só a Karina? Vamos lá, então. Vamos começar. Giovana tá chegando, quer que espere ou ela vai demorar ainda? Pois é, Laura, você não viu ontem, né? Perdeu. Mas a tia Karen vai colocar lá no YouTube, tá bom? Pra você assistir. Depois você vai lá assistir pra não perder nenhum capítulo. Aê, dona Giovana. Então vamos começar. Capítulo 10, Vivo para Sempre. Então, há muitos anos atrás,
Deus prometeu um Salvador que viria nos salvar. Salvar as pessoas do castigo que o pecado traz. Ele salvaria as pessoas da segunda morte. Deus disse às pessoas para trazerem um cordeiro para mostrar-lhes como o pecado poderia ser castigado sem que elas fossem castigadas. Então, o que a gente vem aprendendo aqui, Adão e Eva pecando, aqui é a criação, pecado e como poderiam ser salvas através de um cordeiro, Agora, vamos pensar. As pessoas, então, precisavam de um cordeiro, certo? Nós temos um cordeiro? Sim, nós temos. Jesus era o nosso cordeiro. Ele foi chamado o Cordeiro de Deus. Então, Jesus é o nosso cordeiro, o Cordeiro de Deus. O cordeiro que as pessoas traziam era perfeito. Agora ouça. Quem foi a única pessoa que viveu uma vida perfeita? Alguém que nunca pecou. Será que tem esse alguém? Sim, foi Jesus. Ele é o nosso Cordeiro perfeito. As pessoas deviam trazer seu cordeiro até um altar, um lugar de morte. Em qual lugar de morte Jesus foi levado? Você lembra qual foi? Nós ouvimos isso ontem. Ele foi levado em uma cruz de madeira, Este foi o lugar de morte de Jesus. Isso é muito importante. Você lembra como todo o pecado das pessoas era colocado sobre o cordeiro? Pense com cuidado. Os pecados de quem foram colocados sobre Jesus? Os pecados de quem? Ele levou os pecados de quem? Isso, foram os nossos pecados. Jesus levou os nossos pecados. Sendo que agora o Cordeiro carrega o pecado das pessoas, ele deve morrer. E quem morreu em nosso lugar? Quem foi que morreu em nosso lugar? Sim, foi Jesus. Jesus morreu por nós. Ele morreu em nosso lugar. Então, Jesus é o nosso Cordeiro, Aqui, passando o pecado para o Cordeiro. Então, Jesus veio como um Cordeiro perfeito, um homem. Aqui, ele teve que morrer, Esse era o castigo do pecado. E Jesus, o nosso Cordeiro, numa cruz de madeira, também morreu em nosso lugar. Quando Jesus foi pregado na cruz, todos os pecados de cada menino, menina, mãe e pai foram colocados sobre ele. Sendo que Jesus não tinha nenhum pecado próprio pelos quais devia morrer, ele podia morrer por outro. Ele podia morrer por nós. Nosso pecado causou a morte de Jesus. Ele escolheu ser castigado em nosso lugar para que pudesse nos salvar do castigo que nosso pecado merecia.
Jesus é o nosso Salvador. Então, o pecado lá em Adão e Eva, o pecado aqui do menino fazendo maldade com a criança, aqui nos ensinando sobre a confiança, e Jesus que poderia morrer no nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar, né? Mas, se a história terminasse com Jesus morto na cruz, seria muito triste. Porém, a Bíblia nos fala mais. Ela diz que após a morte de Jesus, seus amigos desceram o seu corpo da cruz com cuidado. Deviam estar com o coração partido. Colocaram-no em um sepulcro. Sepulcro é o lugar onde antigamente as pessoas eram enterradas, né? Então elas não cavavam um buraco assim, elas colocavam lá num buraco lá no fundo e aí fechavam com uma pedra. Então colocaram-no em um sepulcro. Lentamente rolaram uma grande pedra que servia como porta. Então, tristes, voltaram para suas casas. No próximo dia, os homens que mataram Jesus mandaram os soldados vigiar o túmulo. Eles ouviram que Jesus disse que voltaria à vida depois de 3 dias. Eles não queriam que alguém viesse e levasse embora o corpo de Jesus e fizesse de conta que ele estava vivo. Queriam ter certeza de que Jesus ficou morto no túmulo. Então eles estavam com medo, né? Olha aqui, ó, tá vendo? A grande pedra fechando lá o lugar e os soldados vigiando para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e depois falasse que ele estava vivo. Mas os soldados não podiam impedir a Deus. A grande pedra também não. E nada poderia impedir o plano de Deus. Assim como ele disse, após 3 dias, Jesus voltou a viver. Ele estava vivo. Os guardas ficaram com medo. Um anjo rolou a pedra e todos podiam ver que Jesus não estava mais no túmulo. Durante 40 dias, ele se encontrou com seus amigos e muitos grupos de pessoas. Todos estavam contentes. Ele estava com eles novamente, falando, comendo e viajando. Era tudo maravilhoso. Jesus estava vivo. Olha aqui, ó, a pedra rolada e não tinha mais ninguém lá dentro. Ó, a mulher com medo do anjo e tinha vindo falar para ela que não tinha mais ninguém ali. As pessoas quase não podiam acreditar. Ninguém nunca fez isso antes. Ninguém morreu e voltou a viver por si mesmo. Que poder impressionante! Jesus estava mostrando a eles que, por ser mais forte que a morte, as pessoas não precisavam ficar com medo de morrer e ficar com Satanás em sua terrível casa. Não precisavam ficar com medo da segunda morte. Jesus era forte o suficiente para fazê-los viverem de novo. Mas ele não os faria viver novamente na terra, um lugar estragado pelo pecado. Ele os faria viver no céu, um lugar perfeito e cheio de felicidade. Jesus prometeu fazer isto por todos os que crescem
que ele era o cordeiro deles. Balançando aqui, Sofia. Olha aqui, ó. Eles conversando, impressionados, né, com o poder de Jesus, que ninguém nunca havia vivido novamente. Que plano maravilhoso do nosso Deus, né? As pessoas não precisavam mais ficar com medo da segunda morte. Isso é muito importante. Você ouviu o que Jesus disse? Você entendeu? Ele estava dizendo que se um menino, menina, mãe ou pai cresce que Jesus morreu em seu lugar, então poderia ir e viver com ele no céu. É tudo tão simples. Tudo o que precisavam fazer era crer que Jesus era o seu cordeiro, que ele foi castigado por causa do pecado deles. Se confiassem nele, crendo que aquilo que ele disse era verdade, então, quando aquele menino, menina, mãe ou pai terminassem de viver aqui na terra, Jesus os faria perfeito para que vivessem com ele lá no céu. Que maravilha, né? Olha aqui, ó, a menininha olhando para o céu aqui todo bem bonito. Jesus morto, mas aqui ele já estava vivo novamente. Então, esse era o plano de Deus, né? Que se qualquer pessoa crer nele, crer que ele morreu, que ele foi castigado por causa do nosso pecado, quando terminasse a nossa vida aqui na terra, nós viveríamos com ele para sempre. As pessoas ouviram com euforia, ou seja, com muita alegria. Eram notícias que todos precisavam ouvir. Falaram por muitas horas com Jesus sobre o plano. E então, ao final dos 40 dias, Jesus se despediu e retornou ao céu. É ali onde vive agora, em seu lar perfeito. E é sobre isso que a Bíblia trata. É uma carta de Deus, cheia de amor. E toda ela é sobre o nosso Cordeiro. Olha aqui Jesus voltando ao céu, ó. E as pessoas olhando, ele indo embora. Mas a Bíblia nos fala que um dia ele vai voltar para buscar aqueles que são seus, aqueles que os pertencem. Amém? Esse foi o nosso último capítulo do nosso livro Cordeiro. Então, hoje a gente terminou todo o nosso livro e nós aprendemos quem foi o nosso Cordeiro, né? O que ele fez por nós e o que ele quer que nós façamos, que nós acreditemos nele, acreditemos que ele é o nosso Salvador, que Deus tinha prometido há muito tempo lá atrás, né? Esse é o nosso Salvador, o nosso Cordeiro Jesus. Amém? Gostou da história, Lucas? Que bom que você gostou. Aprendeu também? Já sabe contar a história do Cordeiro? Vamos para as nossas perguntas.
Mas tem que responder, hein? Vocês não respondem, fica aí caladinho, não sei se não sabe. Vamos lá para as perguntas. Gostou também, Gi? Que bom! Muito bom, né? Então, vamos lá. Que são as perguntas de tudo, né? A maioria do que a gente ouviu. Há muitos anos atrás, as pessoas precisavam ter um cordeiro. Quem é o nosso cordeiro? Essa é fácil, hein? Primeira pergunta facílima. Quem é o nosso cordeiro? Isso, Jesus. Jesus é o nosso cordeiro, né? O cordeiro perfeito que Deus enviaria para nos salvar. As pessoas deviam trazer seu cordeiro até um altar, um lugar de morte. A qual lugar de morte Jesus foi levado? A qual lugar de morte Jesus foi levado? Isso mesmo, para a cruz, né? A uma cruz, ele foi levado para lá. Só a Giovana e a Karina que sabem? Os outros não sabem ou não quer responder? É porque eles são universitários. O cordeiro morria no lugar do homem. Em lugar de quem Jesus morreu? O cordeiro morria no lugar do homem, que passava o pecado para ele, então ele morria no lugar daquele homem. Em lugar de quem Jesus morreu? No lugar de todos. Ele morreu em nosso lugar, né? Isso. No meu e no seu lugar, em nosso lugar. Depois que Jesus morreu, seu corpo foi colocado em um túmulo. Rolaram uma grande pedra usada como porta. Como se chamava esse tipo de túmulo? Como se chamava esse tipo de túmulo que Jesus foi colocado? Vamos ver quem vai lembrar esse nome, hein? Nem eu lembro. Qual foi o lugar? Isso, Giovana, sepulcro. Jesus foi colocado em um sepulcro. Muito bem. Caverna, né? Um outro nome. O que aconteceu depois que Jesus estava morto por 3 dias? O que aconteceu depois que Jesus estava morto por 3 dias? Essa é fácil também, hein? Ele ressuscitou, né? Ele voltou a viver, voltou à vida. Isso. Quando Jesus voltou a viver,
mostrou às pessoas que ele também podia fazê-las viver novamente. Onde ele as faria viver novamente? Aonde ele as faria viver novamente? Depois que ele voltou a viver. Ei. Isso, no céu, né? Ele faria viver novamente no céu. Muito bem. Quando Jesus disse que faria as pessoas viverem no céu, o que precisavam fazer para que pudessem viver em sua casa perfeita? Quando Jesus disse que faria as pessoas viverem no céu, o que precisavam fazer para que pudessem viver em sua casa perfeita? Quem sabe o que precisa fazer para viver na casa perfeita de Deus? Pedir perdão, foi isso que eu falei? Que a gente aprendeu na história. O que as pessoas precisam fazer para viver na casa perfeita de Deus? Será que é pedir perdão? Só a Giovana que vai dar uma resposta aí? Posso dar uma? Creio que ele era nosso cordeiro. Sofia disse crer que ele era o nosso cordeiro. Quem mais? Crer, né? Isso, confiar ou crer nele, é isso que precisa ser feito, né? Crer nele. Vamos ver mais uma aqui, ó, pra gente terminar. Acho que essa foi a última. É isso mesmo. E nós precisamos crer em Jesus, né? Crer no que ele fez por nós. Então, foi isso a nossa história de hoje. Finalizamos, né? Mais um capítulo, mais um livro. Amanhã nós vamos começar outra história, outra coisa. Tia Karen vai vir aqui ainda sobre o que nós vamos ouvir e aprender. Espero que vocês tenham gostado desse livro, dessas histórias, né? Que nós aprendemos mais sobre Jesus, sobre Deus e o plano perfeito dele por nós. E foi isso que Deus queria deixar para nós, né? Que ele mandaria um Salvador. E o nosso Salvador foi Jesus, né? O nosso Salvador é aquele que morreu em nosso lugar, levou os nossos pecados e vive hoje para sempre, né? E quer nos levar para o céu, para vivermos eternamente com ele. E só basta nós crermos, acreditarmos no sacrifício de Jesus. Se nós fizermos isso, se nós reconhecermos que precisamos de um Salvador, então nós iremos morar para sempre no céu com o nosso Deus quando ele vier nos buscar. Amém? Então amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas, a tia Karen espera vocês para mais uma história, tá bom? Que será que a gente vai ouvir amanhã? Então fiquem aí ligadinhos no Instagram da tia Karen.
Tia Karen vai colocando aí sobre o que nós vamos aprender, tá bom? Chama os colegas, chama os amigos para participarem, tá? E não esqueçam do YouTube. Não esqueçam do YouTube. No YouTube tá lá as histórias da Tia Karen, assistam. Deixem o like, ative a notificação no sininho e compartilhe. Isso mesmo, compartilha lá, tá bom? Beijo pra vocês, obrigada por todo mundo que entrou hoje, por ouvirem nossa história, por aprenderem mais, estarem aqui comigo todos os dias. Que Deus abençoe vocês e suas vidas. Tchau! Hoje tá cansado, correu até hoje. Eu tô descansando aqui na minha mãe. Beijo, vovô mandou beijo você. Então, tchau, tchau. Até amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Tchau, beijinho. Tchau, povinhos.